Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e hoje vamos estudar mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, lições bíblicas da Assembleia de Deus. Neste trimestre, estamos estudando a respeito de Jesus Cristo, na área aí de Cristologia. Hoje, na lição 6, vamos estudar uma lição que tem como título Eu sou Jesus. O texto do dia se encontra em João capítulo 8, versículo 58, que diz assim: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: a convicção de Jesus quanto a seu chamado, ministério e vocação fica bastante explícita nas declarações contundentes e impactantes que ele fez e os escritores sagrados registraram ao longo das Escrituras. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estudar nesta lição essas expressões de Jesus. Eu sou, ele disse que eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Então, nós vamos estudar esses três aspectos aí do caráter e missão de Jesus aqui no mundo. O programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Pois bem, meus irmãos, hoje nessa lição de número 6, vamos refletir sobre essas declarações de Jesus que ele fez. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Então, a gente vê nos evangelhos várias afirmações de Jesus que causaram muita repercussão entre os religiosos da época. São declarações que inicia com essa expressão, eu sou. Essa expressão eu sou era bem conhecida dos judeus porque essa foi a forma que Deus se revelou lá no Antigo Testamento para Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés ali no monte Horebe, e ali naquele monte a Bíblia diz que naquela aparição ali, naquela manifestação visível de Deus ali para Moisés, a sarça ardia, mas não consumia aquele fogo, não consumia aquela sarça, e Deus falou do meio da sarça ardente e falou com Moisés, e Moisés perguntou quem era, e Deus disse, eu sou o que sou. Deus se revelou para Moisés como o eu sou, o grande eu sou o que sou, ou seja, aquele que é em si mesmo, aquele que tem existência própria, autoexistente. Então este é o nosso Deus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Então quando alguém afirmava o eu sou, então estava se identificando com o Pai. Então quando Jesus esteve aqui na Terra, em várias situações, ele se declarou, inclusive teve uma certa vez que ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então quando Jesus declarou isso, os judeus disseram, você está blasfemando, como é que você sendo homem está dizendo que é Deus? Porque quando alguém dizia eu sou, isso era identificado com Deus. Então, aqui no tópico 1 da nossa lição, fala eu sou a luz do mundo. E nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus falando assim ao povo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o próprio Jesus, ele se autodeclarou a luz do mundo e disse que quem segue ele não andará em trevas. Noutra ocasião, João 12 e 46, Jesus também disse assim, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele disse, eu sou a luz do mundo, eu vim ao mundo como luz, para que aquele que crê em mim não ande em trevas. Então desde o início da Bíblia, a imagem da luz está em contraposição às trevas, servindo aí como uma metáfora, para se referir à oposição entre o bem e o mal. O bem representado pela luz, o mal representado pelas trevas. Então
Deus ele é retratado, né, como aquele que é a luz, aquele que ilumina, o Salmo 27, tem uma palavra interessante, né, sobre isso. Salmo 27, versículo 1, conforme está aqui na nossa lição, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Então o salmista reconhece que Deus é a luz dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E Jesus é aquele que veio ao mundo para dar luz. Jesus veio ao mundo para trazer luz. Logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus começou a pregar lá na Galileia, o evangelista Mateus registrou em Mateus capítulo 4, versículos 14 a 16, dizendo: terra de Zebulon, versículo 15, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então aqui ele cita a profecia lá do Antigo Testamento, mostrando que a vinda de Jesus, a encarnação de Cristo e a vinda dele ao mundo está associada, a essa luz de Deus que veio para iluminar esse mundo de trevas, esse mundo longe de Deus. Simeão também identificou Jesus como essa luz para as nações. Então Jesus de fato é a luz do mundo, e ele disse que também a sua igreja, os seus verdadeiros seguidores também se torna assim uma luz do mundo. Não que nós como igreja não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo. A Bíblia diz que somos como que astros que brilham no mundo, só que o astro aí da igreja não tem luz própria, mas apenas reflete a luz de Cristo para o mundo. Agora Cristo sim tem luz própria, porque ele é Deus. Alguns estudiosos identificam o candelabro ou castiçal lá no tabernáculo do Antigo Testamento como um símbolo de Jesus, porque o candelabro ele iluminava o lugar santo ali dentro do tabernáculo, e alguns estudiosos da tipologia bíblica eles identificam esse candelabro com a pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. E nós precisamos de luz, Aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 35 a 36, tem uma palavra muito importante aqui para nós. Disse Jesus, então: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então Jesus ele se identifica com a luz. Jesus quer que nós, como igreja, também se identifique com a luz. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo disse que outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então essa oposição entre luz e trevas, luz para essa metáfora para simbolizar o bem, o caminho de Deus, e as trevas para simbolizar o mal, o caminho anti-Deus. Então Paulo diz que nós antes estávamos em trevas, mas agora nós somos luz no Senhor e devemos viver na luz. O evangelista João, quando ele escreveu a sua primeira epístola, também ele falou que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é luz, e nós, como filhos de Deus, devemos refletir essa luz de Deus neste mundo de trevas.
Então, assim concluímos o primeiro tópico da nossa lição. Vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa e rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem. Estamos estudando hoje a lição de número 6, que tem como título Eu Sou Jesus. Então, esta lição é baseada em várias declarações impactantes de Jesus, que falou, que disse, que declarou quando estava aqui na terra, durante o seu ministério terreno, onde ele disse, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E outro eu sou de Jesus, outro eu sou que Jesus falou, se refere à questão da condição de bom pastor. João capítulo 10, no versículo 11, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus também se autodeclarou como o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 14, ainda do Evangelho de João, ele torna a repetir dizendo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Jesus, além de ser a luz do mundo, ele também é o bom pastor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, ele identifica Jesus como grande pastor das ovelhas. Jesus como grande pastor das ovelhas. E o apóstolo Pedro, ele também identifica Jesus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele chama Jesus de supremo pastor. Então, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 13, 20, identifica Jesus como o grande pastor das ovelhas. Pedro identifica Jesus, 1 Pedro 5 e 4, como o supremo pastor, o sumo pastor, tanto faz. E Jesus também se autodeclarou, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E essas declarações de Jesus se apresentando como o bom pastor, lembra a imagem de Deus no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus se revela como o bom pastor também, e Deus também quer que os seus líderes, as pessoas que lideram o povo de Deus, ajam também como bom pastor. Então, quando a gente fala em Deus como pastor, não tem como a gente não se lembrar do Salmo 23, versículo 1, o Salmo de Davi, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, essa metáfora aí de Deus como pastor, Jesus como pastor, é para se referir ao cuidado que ele tem conosco, ao cuidado que ele tem com o rebanho, com os seus filhos, com as suas ovelhas. Então, Jesus, ele é o bom pastor. Lá em Israel, na época do profeta Ezequiel, o povo de Israel, a liderança de Israel estava toda desviada, por isso que Deus permitiu o cativeiro babilônico. Então, lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 11 a 16, todo o capítulo 34 fala muito dessa questão, que os líderes de Israel não pastorearam o povo de Israel e que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus é como esse pastor cuidadoso, ele tem aquela preocupação de cuidar das pessoas, e as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então aqui em Ezequiel 34, 11 diz, porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Porque os líderes que Deus tinha colocado para pastorear o povo não estavam cumprindo a sua função como Deus queria que cumprisse. E aí Deus está aí com o seu coração de pastor para poder cuidar do seu povo. E diz, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas.
eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então aqui é uma palavra que Deus está se revelando como aquele pastor que cuida das ovelhas em todos os sentidos, né? Então essa imagem de Deus como bom pastor, também Jesus assume para si, né? Porque Jesus é Deus e de fato Ele ama as suas ovelhas. Por isso que Ele disse, eu sou o bom pastor e como diz o tópico 2.2 da nossa lição, o bom pastor, ele pastoreia as suas ovelhas de uma forma sacrificial. A postura mais destacável da liderança de Jesus é a de se sacrificar pelos seus amigos, né? Então, no próprio João, capítulo 10, aqui a gente vê, nos versículos 11 e 15, né, esse caráter sacrificial do pastor Jesus. Ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? No versículo 15, né, ele diz, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? Nós também devemos servir, né, as ovelhas também dessa forma sacrificial. O próprio Jesus, né, disse que não veio para ser servido, mas para servir. João 15:13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, ele disse, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor, né? Então, o ministério pastoral, o líder da casa do Senhor, o líder do rebanho, ele tem essa missão, ele tem esse caráter sacrificial abnegado. Ele se relaciona, né, com as suas ovelhas de uma forma íntima, de uma forma amorosa, que dá a sua vida por elas, e conhece as suas ovelhas. Ele diz, o porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, né? Então, ele conhece as ovelhas conhecem o pastor, né? As ovelhas só ouvem a voz do pastor, as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Então, esse é o relacionamento que deve haver entre o pastor e as ovelhas, relacionamento de confiança, de cuidado, de amor e de carinho. Portanto, Jesus, além de ser a luz do mundo, ele também é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém? Então assim vamos fazer mais um intervalo do nosso programa e voltamos já já para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje. Continue conosco e nos aguarde. Amados irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje. Nosso programa está estudando a lição de número 6 da classe de jovens da Escola Dominical da Assembleia de Deus, lição que tem como título Eu Sou Jesus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, durante o seu ministério terreno, em várias ocasiões ele fez várias declarações que começavam com essa expressão, eu sou. Então ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E outra metáfora que ele usou para se referir a ele foi a questão da porta. Ele disse, eu sou a porta. João capítulo 10, versículos 7 e versículo 9 diz assim,
Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Evidentemente que Jesus está falando de forma metafórica, não é que Jesus literalmente é uma porta, mas ele está falando essa metáfora para se referir que ele é o único caminho da salvação, é o único caminho que leva a Deus. Então ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Observe a importância do artigo definido a. Eu sou a porta. Ele não disse que é uma porta, ele disse que é a porta. No versículo 9, ele torna a falar sobre isso, João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Né? Então ele também se declara novamente: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Então só Jesus é a única porta para salvação de todo aquele que crê. Então, ao declarar-se a porta das ovelhas, né, o Senhor Jesus, utilizando-se dessa imagem rural, ressalta o caráter singular de sua vida e ministério, porque Jesus ele é sem igual. Dessa forma, Jesus declara-se à humanidade como o único caminho para conduzir as pessoas até Deus. Inclusive, Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele usa esses artigos definidos, né? Ou a, então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o cristianismo é autêntico, bíblico, verdadeiro. Ele é uma religião que é exclusiva. Ele prega que o seu Deus, que é Jesus, ele é o único Deus que existe, é o único Deus vivo e verdadeiro, e que o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Então, o cristianismo ele prega essa exclusividade. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus falou isso, Pedro também falou isso, Atos capítulo 14, versículo 12, Pedro disse assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro também reconhece que só Jesus é Salvador, só Jesus é quem pode levar o homem a Deus. Paulo também reconheceu isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus é o único caminho que leva a Deus, é o único Salvador. Qualquer outra religião, qualquer filosofia de vida, qualquer comportamento, qualquer Deus aí que os homens fabricarem na sua idolatria, nada disso vai levar o homem a Deus, vai salvar o homem, porque só Jesus é o Salvador. E declarar Jesus como incomparável não é, em hipótese alguma, defender algum tipo de discurso de ódio ou intolerância religiosa. Trata-se exclusivamente de um princípio inegociável da fé cristã. Vivemos em uma época de pluralismos e de relativismos, em que as pessoas pregam que existem muitos deuses, existem muitas religiões, existem muitos caminhos e cada um tem que aceitar todos e tal. Não é bem assim. Existe para nós cristãos um único caminho que leva a Deus, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, está revelado aqui na Bíblia. Então a gente evangeliza, a gente prega a palavra de Deus justamente porque acreditamos que só Jesus salva. Só Jesus salva. Nenhuma outra religião, nenhum outro evangelho por aí vai salvar. Somente o de Jesus Cristo. Agora, isso não é discurso de ódio. Isso aí não é intolerância religiosa. Devemos respeitar todas as religiões, devemos respeitar todas as pessoas, não devemos ter ódio de ninguém, não devemos brigar com ninguém, mas nós não podemos deixar de afirmar que Jesus é o único caminho que leva a Deus, que a verdade é Jesus.
né? Não podemos deixar de pregar, de evangelizar, porque Jesus, ele é superior a todas essas coisas. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, porque o mundo quer calar a igreja, o mundo quer calar o povo de Deus e não quer que o povo de Deus afirme que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus, ele é superior a tudo isso que a gente vê por aí, porque Jesus é incomparável, ninguém falou como ele. Quando Jesus terminou o sermão da montanha, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus, ele é incomparável. Aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 33, a Bíblia diz que a multidão ficou admirada de Jesus e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Então Jesus, de fato, é superior a tudo. Jesus é superior a todos. Ele é incomparável. Por isso que nós pregamos a Jesus. João 7,46 diz: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Então, ele é superior a tudo e a todos, ele é poderoso. O escritor aos Hebreus, usando uma analogia próxima a esta da porta, apresenta-nos Jesus e sua obra como um novo e vivo caminho. Então, essa metáfora da porta também se refere a isso. Hebreus 10, 19 a 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é a porta, é o único caminho que leva a Deus, é o único Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar aqui no programa EBD Jovem. Estudamos hoje essas 3 declarações de Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Só Jesus salva. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.